Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui mais uma vez juntos para continuarmos os nossos estudos sobre o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Queremos iniciar hoje o nosso estudo com uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier e que se encontra no livro Fonte Viva. É a lição de número 137, cujo título é Atendamos ao Bem. O versículo é o de número 40 e se encontra no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 25. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Palavras de Jesus. E Emmanuel comenta da seguinte forma, abre aspas, não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer que, por vezes, não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque, em muitos casos, as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas. Mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Fecha aspas. Nessa lição, Emmanuel nos mostra que todo o bem que fizermos, toda a caridade que praticarmos, é como se a estivéssemos praticando em benefício do próprio Cristo. Todas as vezes que auxiliamos um destes pequeninos, como vimos no programa passado, é como se estivéssemos auxiliando o próprio Jesus. E isso nos garantirá, de forma muito natural, como preconiza a lei de causa e efeito, o nosso galardão no porvir, a nossa recompensa. Não que devamos fazer o bem pensando na recompensa, mas é da lei que aquele que faz boas obras recebe o seu justo galardão. Da mesma forma, aquele que pratica o mal, no tempo adequado, será convocado pelas forças superiores da vida a reparar o mal praticado. Olha, meus irmãos,
Nós até comentamos no programa anterior que a própria vida de Jesus se traduz como um gesto de caridade o tempo inteiro. Não há como separar Jesus da vivência, da prática da caridade, uma vez que Jesus representava o próprio amor encarnado aqui na Terra. E ainda assim, ele não foi totalmente compreendido no seu tempo e ainda hoje também não o é. Basta nos lembrarmos que milhares de criaturas esperavam-no coroado de louros numa carruagem de glória. Ele, tido como o grande renovador, deveria surgir para muitos numa apoteose de exaltação individual. Teria um trono dourado, um cetro imponente, teria o laurel dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho. Jesus teria então o Verbo Supremo, exibiria riquezas materiais, promoveria espetáculos de poder, teria, sem dúvida alguma, uma escolta angélica. Suas sentenças seriam inapeláveis. Mas será que foi assim que Jesus se manifestou realmente aos homens? Não, não foi. Isso era o que muitos esperavam, era o que muitos aguardavam, mas não foi assim que Jesus veio. Jesus caminhou entre os homens à maneira de um servidor comum, de vilarejo em vilarejo. Vestiu-se conforme as usanças daquelas pessoas simples que o cercavam. Jesus ensinou em lares e em barcos emprestados. Ouviu atenciosamente e com muito carinho mulheres consideradas desprezíveis. O Mestre atendia a homens conhecidos como malfeitores. Serviu-se à mesa de pessoas classificadas como indignas. Jesus abraçou crianças desamparadas, meus amigos. Socorreu doentes anônimos. Acolheu a todos que lhe procuravam como amigos, a ponto de aceitar como discípulo, nem como discípulo, como apóstolo, aquele que posteriormente desertaria, dominado pela ambição, pelo dinheiro e por uma visão distorcida do que seria realmente o reino dos céus. Jesus recebeu sarcasmo, gozação e injúrias de todos que lhe exigiam sinais do Espírito, fenômenos, prodígios, e partiu do mundo físico, banido, assassinado entre ladrões, sob violência extrema. No entanto, em circunstância alguma, o Mestre condenou ou amaldiçoou a quem quer que seja. Por outro lado, ele suportou e ajudou sempre, respeitando, enxergando nos seus ofensores filhos de Deus que o tempo iria renovar. Também na doutrina espírita, indene de todo cárcere dogmático, a indagação campeia livremente. O cristianismo redivivo, que é o espiritismo, qual acontecia na época da presença de Jesus aqui na Terra,
junto dela hoje enxameiam, de mistura com os corações generosos que amam e auxiliam, as antigas legiões dos desesperados, dos indecisos, dos investigadores contumazes, dos inquisidores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos céticos frios e dos ignorantes sequiosos de privilégios por doentes da alma. Estão todos aí, batendo à porta do Espiritismo, como estiveram outrora, batendo à porta de Jesus. Entretanto, se Jesus, que foi o embaixador divino, para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir da caridade e da tolerância nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo uns dos outros? Não tem como. Jesus mostrou o caminho. Cabe a nós seguir através dele. É por isso que, em nossas atividades, precisamos todos de obrigação cumprida e de atitude exata, de humildade vigilante e de fé operosa, com a caridade e com a tolerância infatigáveis para com todos, sem nenhuma exceção, sem desprezar a ninguém, seguindo fielmente os exemplos de Jesus. O espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos fala no capítulo 20 a respeito da caridade desconhecida. Vamos ver o que é caridade desconhecida. Conta-nos Neio Lúcio que a conversação na casa do apóstolo Simão Pedro versava, naquela noite, a respeito da prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Todos participavam e davam a sua opinião sobre o assunto. E o tema sugeria questionamentos como, por exemplo, como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que apenas os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa. Mas foi aí que Jesus, prestando atenção na conversa que se desenrolava, interferiu opinando de forma bondosa. Jesus disse assim, abre aspas, um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir o agasalho e o pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada.
rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês. E em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém, diante dele, dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava, espontâneo, todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema e, porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fecha aspas. Depois dessa narrativa de Jesus, o mestre, conta-nos Neio Lúcio, fixou o olhar percussiente e calmo em seus aprendizes e concluiu com um tom amigo, dizendo, abre aspas, distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Fecha aspas. Aí está, meus irmãos, o conceito de caridade desconhecida. É aquela que passa despercebida para o mundo, mas que o plano espiritual não deixa de notar. Pequenos gestos,
no nosso dia a dia, gestos que para muitos são insignificantes, têm um grande valor aos olhos de Jesus. Se não somos capazes de grandes lances de caridade, tenhamos a certeza de que todos, sem exceção, somos capazes de praticar a caridade desconhecida através de pequenos gestos no nosso cotidiano. Por hoje, meus amigos, ficamos por aqui. Agradecemos a todos pela companhia e já os convidamos para que estejam conosco na próxima semana para continuarmos o estudo sobre Fora da caridade não há salvação. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos ampare a todos.